Noite fria. A garçonete pobre chora, abraçada às trigêmeas do milionário viúvo. Ele entra e fica sem ar. A razão vai partir o seu coração. A música do restaurante já tinha acabado. Fazia uns 20 minutos. Mas Larissa Moreira ainda sentia o piano ecoando na cabeça. Aquele tipo de melodia chique que os clientes ricos adoravam, mas que para ela era só barulho de fundo enquanto carregava bandejas pesadas para cima e para baixo. Eram quase 11 da noite de uma sexta-feira interminável. E seus pés latejavam dentro dos sapatos pretos que já pediam aposentadoria há meses. O avental vermelho, que de manhã ainda estava passado e apresentável, agora pendia torto no corpo magro, manchado de molho e café. 25 anos, 6 turnos por semana, e sempre aquela mesma rotina: sorrir, anotar pedidos, servir com elegância, limpar mesa, repetir. O salão principal do Terraço Dourado estava quase vazio agora. Algumas poucas mesas ainda ocupadas por casais que esticavam a sobremesa só para não voltar para casa tão cedo. Larissa recolhia as últimas louças quando Marcos, o gerente, acenou para ela do balcão. Larissa, tem um cliente no mezanino, última mesa da noite, café e talvez alguma coisa doce. Consegue subir? Ela quase gemeu. O mezanino, claro que seria o mezanino, 3 lances de escada estreita, bandeja na mão e sempre aquele cheiro de cera de móveis antigos, misturado com um ar-condicionado velho. Mas não dá para reclamar quando se precisa pagar aluguel. Claro, Marcos, já vou. Preparou a bandeja, café expresso, açúcar, 2 petit four que sobraram da noite, verificou se estava tudo no lugar, ajeitou o avental como pôde e subiu. Os degraus rangiam baixinho sob seus pés cansados. O corredor do mezanino era escuro, iluminado apenas por aquelas luminárias fracas que mais criavam sombras do que luz. E foi então que ela ouviu um choro, não, 3 choros, agudos, desesperados, se misturando num único som estridente que cortava o silêncio como vidro quebrando. Choro de bebê, não, de bebês, no plural. E vinha da sala privativa no fim do corredor. Larissa acelerou o passo. A bandeja tilintando levemente, empurrou a porta entreaberta com o ombro e a cena que encontrou a fez parar no lugar. Um homem de terno caro, gravata solta, cabelo escuro bagunçado, olhos vermelhos de exaustão. Estava de pé no meio da sala, as mãos abertas e inúteis. Diante de um carrinho triplo, onde 3 bebês choravam como se o mundo estivesse acabando, ele caminhava de um lado para o outro, passos largos e indecisos, tentando embalar o carrinho, mas sem jeito nenhum, parecia mais perdido que um turista sem GPS. Calma, por favor. A voz dele saía baixa, quase um sussurro engasgado. Calma, meninas, pelo amor de Deus. Mas o choro só aumentava. As 3 bebezinhas, devia ter uns 4, 5 meses cada, se contorciam no carrinho, rostinhos vermelhos e molhados de lágrima e suor, punhos cerrados, bocas abertas, aquele desespero puro que só bebê sabe ter. Larissa largou a bandeja na mesa sem pensar. Nem sabia direito o que estava fazendo. Só sabia que aquele som, aquele choro, mexia com alguma coisa tão funda dentro dela que nem dava para explicar. Licença, ela disse, baixinho, se aproximando. O homem levantou os olhos para ela, meio atordoado, como se só agora percebesse que não estava sozinho. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez, e o rosto dele carregava o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses inteiros sem descanso. Eu não sei mais o que fazer, ele admitiu, a voz quebrando. Elas não param de chorar, não param nunca. Larissa se ajoelhou na frente do carrinho e, sem pedir licença, sem esperar autorização, ela estendeu os braços e pegou as 3 meninas de uma vez, uma no colo, outra encaixada no braço esquerdo, a terceira apoiada contra o peito. Era desajeitado, pesado, mas ela segurou firme, apertou as 3 contra si, peito aberto, bochecha encostada nas testinhas quentes e suadas. E então ela cantou.
Não foi uma decisão consciente, foi instinto. A cantiga saiu baixinho, quase um sussurro rouco. Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou, e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. Era uma canção que a avó dela cantava, uma melodia antiga, simples, que quase ninguém mais conhecia. Larissa nem lembrava quando tinha sido a última vez que cantou isso, mas saiu naturalmente, como se o corpo lembrasse antes da mente. O choro começou a diminuir, aos poucos, como se alguém estivesse baixando o volume. Os soluços foram cessando. As 3 bebezinhas, ainda tremendo de tanto chorar, encostaram as cabecinhas no avental vermelho de Larissa. A respiração delas foi se acertando, entrando em sincronia. Um suspiro, 2, 3, e então silêncio. Um silêncio tão completo que Larissa quase teve medo de se mexer e quebrar o feitiço. Ela olhou para baixo. As 3 meninas estavam acordadas, mas quietas. Os olhinhos ainda úmidos piscavam devagar, olhando para ela com uma curiosidade quase assustadora, como se a reconhecessem, como se tivessem estado esperando por ela o tempo todo. E foi nesse momento, com o peso das 3 no colo, o calor dos corpinhos pequenos contra o dela, a sala escura e silenciosa ao redor, que os olhos de Larissa encheram de lágrima. Não era alívio, era outra coisa, algo mais doloroso. Uma dor antiga, guardada há tanto tempo que ela quase tinha esquecido onde doía. Mas agora voltava inteira, rasgando por dentro. Como você fez isso? A voz do homem veio de algum lugar distante. Larissa piscou para afastar as lágrimas e levantou o rosto. Ele estava parado ali, ainda de pé, olhando para ela como se tivesse acabado de testemunhar um milagre. Eu não sei, ela respondeu. E era verdade. Eu só segurei elas. Ninguém consegue fazer isso. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho. Nem as babás, nem a pediatra, nem ninguém. Elas não param de chorar, nunca. Larissa olhou de novo para as meninas. Elas ainda a observavam, quietinhas, como se estivessem guardando aquele momento na memória. Elas só precisavam de... Larissa hesitou como explicar. De alguém que ficasse. O homem soltou um suspiro longo e pesado. E então se sentou na cadeira mais próxima, como se as pernas finalmente tivessem desistido de sustentá-lo. Caio Brandão, ele disse, estendendo a mão sem forças. E essas são minhas filhas, Sofia, Helena e Maitê. Larissa ajeitou as bebês no colo para poder apertar a mão dele. Larissa Moreira. Houve um silêncio breve, não aquele silêncio desconfortável que pede para ser preenchido com conversa fiada. Era um silêncio cheio, pesado de coisas não ditas. Obrigado, Caio disse, e a voz dele tremia. Sério? Eu não sei mais o que fazer. Perdi minha esposa quando elas nasceram e desde então... Ele engoliu seco. Incapaz de continuar, Larissa não disse nada. Só acenou com a cabeça, devagar, porque sabia que algumas dores não cabem em palavras. Foi então que a porta da sala se abriu. Uma mulher entrou, alta, elegante, tailleur cinza impecável, cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. Ela tinha uns 40 e poucos anos, talvez, e o tipo de postura que deixava claro que estava acostumada a mandar. Seus olhos, castanhos, frios, calculistas, passaram pela cena. Caio sentado e exausto, Larissa ajoelhada no chão com as 3 bebês no colo e o silêncio abençoado que preenchia a sala. Caio, ela disse, e a voz era polida, mas firme. Pensei que tínhamos combinado de não trazer as meninas para ambientes públicos. Helena, Caio se levantou, meio sem graça. Elas estavam... Eu precisava sair um pouco. Estava sufocando em casa. A mulher, Helena, olhou para Larissa como quem avalia um objeto fora do lugar. E você é Larissa. Garçonete, Larissa respondeu firme, sem baixar os olhos. Helena arqueou uma sobrancelha. Entendo. Então virou-se para Caio. Precisamos ir.
Já passou da hora das meninas dormirem. Caio hesitou, olhando para Larissa como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse o que, claro, ele murmurou. Larissa, devagar, colocou as bebês de volta no carrinho. Elas resmungaram baixinho, mas não choraram. Maitê, a menor delas, segurou o dedo de Larissa por um instante antes de soltar. Obrigado de novo, Caio disse, baixo, enquanto pegava o carrinho. De nada, Larissa respondeu, e algo dentro dela doeu quando viu o carrinho sendo empurrado para fora da sala. Helena foi a última a sair. Na porta, ela parou e olhou para trás, os olhos estreitados, estudando Larissa com uma atenção que não era nem um pouco casual. Como você disse que se chama mesmo? Larissa. Helena sorriu, mas não era um sorriso bonito. Larissa, vou me lembrar. E então ela saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, sozinha na sala escura. Larissa ficou parada por um longo momento. O silêncio agora era diferente, pesado, inquietante. Ela olhou para as próprias mãos, ainda tremendo, e então tirou do bolso do avental uma pequena caixa de fósforos velha e amassada. Abriu devagar dentro um bilhete dobrado em papel amarelado. Quando não houver ninguém, eu fico. Larissa fechou os olhos. As lágrimas vieram de novo. Mas dessa vez, ela não lutou contra elas. Porque alguma coisa tinha acabado de acontecer naquela sala. Alguma coisa invisível, alguma coisa que ela ainda não entendia, mas que sentia no fundo da alma. Alguma coisa que parecia muito com destino, Drá. Helena Tavares não era mulher de perder o controle. Nunca tinha sido, aos 43 anos, construiu uma carreira implacável como advogada de famílias ricas. O tipo de gente que precisa de alguém para resolver problemas discretamente. Sem barulho, sem escândalo. E ela resolvia sempre. Seu escritório no 12º andar de um prédio comercial. Na Paulista tinha vista para o horizonte cinza de São Paulo. Mas Helena raramente olhava para a janela. Estava sempre ocupada demais. Contratos, testamentos, disputas de guarda, heranças complicadas. Tudo passava por suas mãos. E ela gostava assim. Controle era sua moeda favorita. Foi ela quem ajudou Caio Brandão quando o mundo dele desmoronou. A esposa, Beatriz, morreu no parto, complicações que ninguém esperava. Uma hora ela estava lá, sorrindo, segurando as mãos dele, e na outra, silêncio. 3 bebês chorando na sala ao lado, e nenhuma mãe para recebê-las. Caio entrou em colapso, não conseguia sair da cama, não conseguia olhar para as filhas sem sentir o peso esmagador da culpa. Helena entrou na vida dele como um furacão eficiente, organizou o funeral, cuidou da papelada, contratou enfermeiras, babás, pediatras, assumiu o controle porque ele não conseguia. E Caio, perdido na própria dor, deixou meses depois, ela ainda estava lá. Não mais como advogada temporária, mas como presença constante, gerenciando tudo, decidindo tudo, sempre pelo bem dele e pelo bem das meninas. A mansão dos Brandão ficava num condomínio fechado em Alphaville, daqueles com segurança armada na portaria e ruas largas demais para serem reais. A casa era moderna, toda vidro e concreto, cheia de móveis de designer e obras de arte que ninguém olhava de verdade. Parecia mais showroom do que lar. Helena estava lá quase todos os dias. Na manhã seguinte, aquela noite no restaurante, ela chegou às 8 em ponto, como sempre, tailleur bege impecável. Salto alto que clicava firme no piso de mármore, pasta de couro italiana na mão. A empregada abriu a porta e Helena entrou sem esperar convite. Afinal, ela tinha chave. Caio estava na cozinha, ainda de roupão, tomando café que já devia estar frio. Ele tinha olheiras fundas, barba por fazer e aquele ar de quem passou a noite inteira acordado. As trigêmeas estavam no carrinho ao lado, quietas por milagre, olhando para o teto com aquela atenção vaga que bebês têm. Bom dia, Helena disse, deixando a pasta sobre a bancada. Caio levantou os olhos, meio perdido. Helena, oi, você dormiu. Pouco.
As meninas choraram de novo. Ele hesitou. Não, quer dizer, sim, choraram, mas... Caio esfregou o rosto com as duas mãos. Foi diferente ontem. Helena arqueou uma sobrancelha, servindo-se de café da garrafa térmica. Diferente como uma garçonete do restaurante conseguiu acalmar elas. Ele falou devagar, como se ainda não acreditasse, pegou as três no colo e... cantou alguma coisa. Elas pararam de chorar na hora. Helena tomou um gole de café, o rosto impassível. Interessante. Mais do que interessante, Helena. Foi a primeira vez em meses que elas ficaram realmente calmas. A voz dele carregava um misto de esperança e desespero. Eu não sei o que fazer. Nada que eu faço funciona. As babás desistem. A pediatra diz que não tem nada de errado com elas, mas elas choram sem parar e eu... Caio. Helena colocou a xícara sobre a bancada com um som seco. Você está exausto. Não está pensando direito. Eu sei que estou exausto, mas uma garçonete qualquer não tem poderes mágicos. O tom dela era paciente, mas firme, como quem explica algo óbvio para uma criança. Provavelmente elas só estavam cansadas e ia acontecer de qualquer jeito. Caio abriu a boca para responder, mas não disse nada. Apenas balançou a cabeça e voltou a olhar para o café frio. Helena observou ele por um momento. Então suspirou, suavizando o tom. Você precisa descansar. Está se desgastando demais. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Eu entendo que é difícil. Sei que você sente falta da Beatriz. Todos sentimos. Mas essas meninas precisam de você inteiro, não dessa versão esgotada. Eu sei, Caio murmurou. Por isso estou aqui. Helena apertou o ombro dele de leve. Para garantir que tudo funcione, que você não precise se preocupar com cada detalhe. Confie em mim, está bem? Ele assentiu, sem forças para discutir. Helena se afastou, indo até o carrinho das trigêmeas, inclinou-se levemente, observando as três com aquela atenção clínica que não tinha nada de maternal. Sofia olhou para ela e imediatamente virou o rosto. Maitê, a menor, começou a choramingar baixinho. Viu? Caio apontou, a frustração voltando. Elas fazem isso sempre, só ficam piores quando o quê? Quando não é. Ele parou, percebendo o absurdo do que ia dizer. Deixa pra lá. Helena endireitou a postura, alisando o tailleur. Precisamos manter a rotina, Caio. É isso que a pediatra recomendou. Horários fixos, ambiente controlado, estímulos mínimos. Ela pegou uma agenda pequena da pasta e colocou sobre a mesa. Eu atualizei a programação da semana, mamadeiras a cada 3 horas. Banho sempre às 7 da noite, soneca depois do almoço, tudo cronometrado. Caio olhou para a agenda como quem olha para uma sentença de prisão. E se não funcionar, vai funcionar. Helena fechou a pasta com um clique decisivo. Só precisa de consistência e talvez uma nova babá. A última desistiu anteontem. Não foi. Foi. Disse que não aguentava mais o choro. Vou contratar outra. Tenho uma indicação ótima. Muito experiente. Certo. Helena olhou para o relógio. Tenho uma reunião às 9, mas volto no fim da tarde para ver como estão as coisas. Ela pegou a pasta e se dirigiu à porta. Ah, e Caio. Sim. Sobre essa garçonete, Helena fez uma pausa calculada. Melhor não criar expectativas, pessoas assim, aparecem, fazem uma cena bonitinha e somem. Não são confiáveis. Você não quer expor as meninas a isso, quer? Caio olhou para ela confuso. Não, eu só achei que... Eu sei. Helena sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Você está procurando ajuda, é natural, mas precisa tomar cuidado com quem deixa entrar na vida delas. Há pessoas que aproveitam de situações frágeis. Você acha que ela... Não estou dizendo nada. Helena ergueu as mãos num gesto de inocência. Só estou pedindo que seja cauteloso por elas. E então saiu, o som dos saltos ecoando pelo corredor até a porta se fechar. Caio ficou sozinho na cozinha silenciosa, olhou para as filhas. Sofia já tinha voltado a dormir.
Helena olhava para o próprio punho. Maitê ainda choramingava baixinho. Ele se aproximou do carrinho, hesitante, e estendeu a mão. Maitê agarrou seu dedo mindinho com força surpreendente para algo tão pequeno e pela primeira vez em muito tempo caiu, sentiu vontade de chorar. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por não saber o que fazer. As três o olharam com aqueles olhos enormes e fundos e Caio teve a sensação estranha de que elas entendiam, de que sabiam que ele estava tentando, de que esperavam que ele conseguisse, mas ele não conseguia. E essa era a verdade que doía mais. Mais tarde naquela semana, Helena voltou com a nova babá, uma senhora de meia-idade, austríaca, com mais de 20 anos de experiência e referências impecáveis. Durou 3 dias. No 4º dia, ela juntou as coisas e saiu sem olhar para trás. Não aguento mais, ela disse, os olhos vermelhos de cansaço. Esses bebês. Tem algo errado. Eles não param. Não importa o que eu faça. É como se estivessem procurando alguma coisa que eu não tenho. Helena ficou furiosa, mas manteve a compostura. Contratou outra e outra. Todas saíam em menos de uma semana. E enquanto isso, Caio começou a voltar ao terraço dourado. Não todo dia, mas algumas noites por semana, sempre no mezanino, sempre com as meninas, e sempre pedia para Larissa ser a garçonete da mesa dele. Ela subia com a bandeja, servia o café, trocava algumas palavras educadas, mas era o suficiente, porque quando ela se aproximava, as meninas acalmavam. Não sempre, não completamente, mas o suficiente para que Caio conseguisse respirar de novo. Helena notou, claro que notou, e começou a observar, silenciosa, atenta, como uma sombra elegante que não pretendia sair tão cedo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Caio aparecia no terraço dourado 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário, entre 10 e meia-noite, quando o movimento já tinha acalmado e o mezanino ficava quase vazio, sempre com as trigêmeas, e sempre pedindo discretamente que Larissa fosse quem o atendesse. No começo, Larissa achou que era coincidência. Depois, entendeu que não era. Marcos, o gerente, deu uma piscadela marota numa dessas noites. O ricaço tá pedindo você especificamente. Deve ter gostado do atendimento. Larissa revirou os olhos, mas sentiu o rosto esquentar. Não é nada disso. É por causa das meninas. Ah, claro, Marcos riu. Por causa das meninas, mas era verdade. Larissa percebia. Sempre que ela se aproximava do carrinho, as 3 bebês paravam o que estavam fazendo, chorando, resmungando ou só olhando para o nada, e viravam as cabecinhas na direção dela, como se sentissem, como se soubessem. E toda vez que isso acontecia, Larissa sentia aquele aperto estranho no peito, aquela dor antiga que ela não sabia nomear. Caio percebia também, ela via nos olhos dele uma mistura de gratidão e desespero, como quem se agarra a um salva-vidas e sabe que não deveria, mas não tem outra escolha. Eles conversavam pouco, frases curtas, educadas. Como estão as meninas? Melhor hoje, obrigado. Quer mais café? Por favor. Mas havia algo nas pausas entre as palavras, algo que Larissa não conseguia ignorar. Foi numa dessas noites, uma quinta-feira fria de junho, que as coisas começaram a mudar. Larissa tinha acabado de servir o café quando notou que o paninho de boca de uma das bebês tinha caído no chão. Ela se abaixou para pegar e, ao levantar, reparou no bordado. 3 florzinhas pequenas, unidas por um único caule verde, delicado, feito à mão. Que lindo, ela comentou sem pensar. Quem fez? Caio levantou os olhos do café. Foi minha esposa, Beatriz. Ela bordou durante a gravidez. A voz dele ficou mais baixa. Disse que queria que cada menina tivesse algo feito com amor. Larissa devolveu o paninho, mas algo dentro dela se mexeu, aquele bordado. Por que parecia familiar? Desculpa, ela disse rapidamente. Não queria,
Não, tudo bem. Caio forçou um sorriso cansado. É bom falar dela às vezes. Todo mundo tem medo de mencionar, como se fosse apagar ela da existência se fingirem que não existiu. Larissa assentiu devagar. Ela devia ser incrível. Era. Ele olhou para as filhas e os olhos dele brilharam. E eu não faço ideia de como fazer isso sozinho. Antes que Larissa pudesse responder, Maitê, a menor das três, começou a choramingar instintivamente. Larissa estendeu a mão e tocou levemente na testinha dela. Maitê agarrou o dedo de Larissa e se acalmou na hora. Caio observou a cena em silêncio. Mas como você faz isso? Larissa deu de ombros, sem graça. Não sei, acho que só escuto elas. Ninguém mais consegue. Caio passou a mão pelo cabelo frustrado. As babás desistem. A pediatra diz que está tudo normal, mas elas choram sem parar. Helena fala que é questão de rotina, mas nada funciona. E eu... Ele parou. Percebendo que estava falando demais. Desculpa, não devia desabafar com você. Não tem problema, Larissa disse, e era verdade. Às vezes a gente só precisa soltar. Houve um silêncio confortável. Maitê ainda segurava o dedo dela. Você tem filhos? Caio perguntou. A pergunta veio como um soco no estômago. Larissa sentiu o ar faltar por um segundo. Não, ela respondeu baixinho. Não tenho. Caio percebeu que tinha tocado em algo sensível. Desculpa, eu não. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nunca estava. Larissa soltou o dedo de Maitê com cuidado e se afastou. Vou ver se precisa de mais alguma coisa na cozinha. E saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Coisas estranhas. Na terça-feira, Larissa estava limpando uma mesa quando viu Helena Tavares entrando no restaurante, não como cliente. Ela não sentou em nenhuma mesa, só ficou ali parada perto da entrada, olhando ao redor. Quando seus olhos encontraram os de Larissa, ela sustentou o olhar por um tempo longo demais para ser casual. Então deu meia volta e saiu. Larissa sentiu um calafrio. Na quinta-feira, quando Caio apareceu com as meninas, Larissa notou que o paninho de boca com as 3 florzinhas não estava no carrinho. Ela não disse nada, mas ficou com aquilo na cabeça. No sábado, ao fim do turno, Larissa foi até o vestiário dos funcionários para trocar de roupa e pegar suas coisas. Abriu o armário e parou. O paninho de boca estava ali, dobrado com cuidado, em cima do seu casaco. O coração dela disparou. Como? Ela não tinha pegado aquilo. Nunca pegaria. Olhou ao redor. O vestiário estava vazio. Pegou o paninho com mãos trêmulas e olhou de novo para o bordado. 3 florzinhas unidas. Alguém tinha colocado ali. Alguém queria que ela fosse vista com aquilo. Larissa enfiou o paninho no fundo da bolsa e saiu rápido, o coração batendo descompassado. Na segunda-feira, Marcos a chamou no meio do turno. Larissa, só um toque. Ele estava sério, o que era raro. Adoeia. Helena ligou aqui hoje de manhã, perguntou sobre você, sobre mim. Larissa sentiu o estômago virar. O que ela queria saber? Quanto tempo você trabalha aqui? Se já teve algum problema? Essas coisas. Marcos cruzou os braços. Falei que você é funcionária exemplar, mas achei esquisito. Por que uma advogada ligaria perguntando de uma garçonete? Não sei. Larissa mentiu. Mas ela sabia. Helena estava investigando. Naquela noite, quando Caio apareceu, ele parecia ainda mais cansado do que o normal. As olheiras estavam fundas, as mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de café. Tudo bem? Larissa perguntou preocupada. Não muito. Ele suspirou pesado. Helena acha que eu deveria parar de vir aqui. Por quê? Diz que não é bom para as meninas, que elas precisam de rotina. Ambiente controlado, que trazer elas para um restaurante é irresponsável. Larissa mordeu o lábio. E você concorda? Não sei. Caio olhou para as filhas. Mas sei que aqui elas ficam mais calmas e eu não aguento mais aquela casa. É tudo tão frio, tão vazio. Então continue vindo, Larissa disse.
E firme. Se ajuda, continue. Ele olhou para ela e teve algo naquele olhar que fez o coração dela acelerar. Obrigado, Larissa, sério. Você não faz ideia do quanto isso significa. Ela ia responder quando a porta do mezanino se abriu. Helena, de tailleur cinza, salto alto, pasta na mão, como sempre. Mas o rosto dela estava diferente. Uma máscara de preocupação perfeitamente construída. Caio, graças a Deus te encontrei. Ela se aproximou rápido. Tentei te ligar, precisamos voltar para casa agora. O que aconteceu? A nova babá ligou. Sofia está com febre. Helena já estava pegando o carrinho. Precisamos ir. Caio se levantou imediatamente, o pânico tomando conta. Febre quanto? Não sei. Ela não conseguiu medir direito porque Sofia não parava de chorar. Vamos, agora. Caio jogou algumas notas na mesa sem nem olhar e seguiu Helena. Mas antes de sair, ele olhou para trás, para os olhos de Larissa. Desculpa, vai, ela disse. Cuida delas, a porta se fechou. Larissa ficou sozinha na sala vazia, pegou as notas que Caio deixou e foi guardar quando algo caiu no chão. Um cartão. Ela se abaixou e pegou. Era um cartão de visita de Helena Tavares, com endereço e telefone. Mas o que chamou a atenção foi o bilhete escrito à mão no verso. Ladrões sempre voltam ao local do crime. Larissa sentiu o sangue gelar, voltou correndo para o vestiário e abriu o armário. O paninho de boca não estava mais lá. Alguém tinha pegado de volta. E naquele momento, Larissa entendeu. Ela estava sendo armada. Larissa não conseguiu dormir naquela noite. Ficou virando na cama do seu apartamento minúsculo, um quarto e sala na zona leste, móveis velhos, paredes descascadas, mas era dela, com o bilhete de Helena ecoando na cabeça. Ladrões sempre voltam ao local do crime. Não fazia sentido. Ela não tinha roubado nada, mas alguém queria que parecesse que tinha. Na manhã seguinte, chegou para o turno 1 hora mais cedo, precisava conversar com alguém, entender o que estava acontecendo, mas quem? Marcos era seu chefe, não podia envolvê-lo nisso. As outras garçonetes mal falavam com ela. Larissa sempre foi meio fechada. Não era de fazer amizades fáceis. Estava guardando o avental no vestiário quando ouviu a porta ranger. Virou-se tensa, mas era só Roberto, o segurança noturno. Ô Larissa, você tá aqui cedo hoje. Roberto tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, barriga de cerveja, mas olhos gentis. Era um dos poucos funcionários que sempre tratou Larissa com respeito de verdade. Não consegui dormir, ela admitiu. Ele acenou com a cabeça compreensivo e ia sair quando hesitou na porta. Aliás, achei uma coisa aqui que pode ser sua. Minha. Ele enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um pendrive pequeno, azul, meio riscado. Tava no chão ali perto do mezanino ontem de noite. Pensei que podia ser seu, já que você é quem sobe lá direto. Larissa pegou o pendrive, confusa. Não é meu, não. Ah, Roberto coçou a cabeça. Então deve ser do cliente. Aquele cara rico que vem com os bebês, ou daquela mulher elegante que estava com ele ontem. Larissa olhou para o pendrive nas mãos. Algo dentro dela, intuição talvez, ou só desespero, a fez perguntar. Roberto, você conhece bem o prédio onde esse cliente mora? Conheço, sim. Já fiz uns bicos de segurança lá em Alphaville, aquele condomínio chique. Por quê? Só curiosidade. Roberto a olhou com aquela sabedoria cansada de quem já viu muita coisa na vida. Larissa, não sei o que está rolando, mas se precisar de alguma coisa, pode me procurar, tá? Ele deu um tapinha leve no ombro dela. Você sempre foi gente boa comigo. Trouxe café quente quando estava fazendo frio, lembra? Essas coisas não se esquece. A garganta de Larissa apertou. Obrigada, Roberto. Ele saiu. E Larissa ficou sozinha, olhando para o pendrive na palma da mão. Tinha um computador velho na recepção do restaurante que Marcos usava para controle de estoque. Eram 7 da manhã. Ninguém ia chegar antes das 8. Ela tinha tempo. Ligou o computador, o coração batendo forte, e enfiou o pendrive na entrada USB. A tela piscou
Uma pasta apareceu, babá eletrônica Casa Brandão. Larissa clicou dezenas de arquivos de vídeo, todos com datas e horários. Ela abriu o mais recente, de 3 dias atrás. A imagem era granulada, em preto e branco, mas dava para ver. Era o quarto das trigêmeas. A câmera apontava para o berço triplo. As meninas dormiam inquietas, se mexendo, resmungando. E então uma figura entrou no quadro. Larissa reconheceu imediatamente a silhueta elegante, o cabelo preso, os movimentos precisos. Helena. Ela se aproximou do berço e pegou 3 mamadeiras que estavam na mesinha ao lado, com cuidado. Trocou as etiquetas. A que estava marcada Sofia passou para Helena. A de Maitê foi para Sofia e por aí vai. Depois pegou um vidrinho pequeno de algo, impossível ver o que era na imagem, e colocou algumas gotas em cada mamadeira. Larissa sentiu o estômago revirar. Helena terminou, guardou o vidrinho no bolso, ajeitou as mamadeiras de volta e saiu do quarto. Tudo em menos de 2 minutos, rápido, eficiente, praticado. Larissa abriu outro arquivo. 2 dias antes, a mesma cena. Helena entrando, trocando etiquetas, adicionando gotas. Mais um arquivo. 4 dias atrás, mesma coisa. As mãos de Larissa tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o mouse. Abriu mais um vídeo. Esse era diferente. Mostrava o vestiário do restaurante. Devia ser de alguma câmera de segurança que ela nem sabia que existia. A imagem mostrava Helena entrando, olhando ao redor para ter certeza que estava sozinha, abrindo o armário de Larissa, como ela sabia qual era, e colocando o paninho de boca lá dentro. Depois, tirando uma foto com o celular, claramente para ter prova mais tarde, Larissa teve que segurar a borda da mesa para não cair da cadeira. Ela estava sendo sabotada e tinha provas. Mas o que fazer com isso? Ir para a polícia, mostrar para Caio. Ele ia acreditar. Helena era a advogada dele, amiga da família, a pessoa em quem ele mais confiava. E Larissa era só uma garçonete, ninguém. Ela fechou os arquivos, tirou o pendrive e enfiou no fundo da bolsa. Precisava pensar. Precisava de um plano. O turno naquele dia foi tortura. Larissa mal conseguia se concentrar. Servia mesas no piloto automático, a cabeça longe, tentando processar tudo. Por que Helena estava fazendo aquilo? O que ela ganhava sabotando as próprias crianças? E mais importante, Larissa devia contar para Caio. Se ele não acreditasse, ela perderia o emprego. Helena garantiria isso. E se ele acreditasse, o que aconteceria no fim da tarde? Quando a luz já começava a amarelar pelas janelas, Roberto apareceu de novo. Larissa estava limpando mesas vazias. E aí, achou o dono do pendrive. Larissa hesitou. Não ainda. Roberto assentiu devagar, então baixou a voz. Larissa, não quero me meter onde não sou chamado, mas aquela mulher elegante... A advogada, ela voltou aqui hoje de tarde? O coração de Larissa disparou. Voltou. Ficou conversando com o Marcos uns 20 minutos. Não ouvi tudo, mas pegou uns pedaços. Ela estava perguntando sobre você de novo. Se você tem costume de mexer nas coisas dos clientes, essas coisas. E o que Marcos falou? Defendeu você... Disse que nunca teve problema nenhum, que você é confiável, mas a mulher insistiu, sabe? Tipo, planta de dúvida. Roberto olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhos. Não gostei dela. Tem gente que você olha e sabe que está tramando alguma coisa. Ela é desse tipo. Larissa engoliu seco. Obrigada por me contar. Você está enrolada com essa gente, não tá? Acho que sim. Roberto suspirou. Olha, não sei o que está acontecendo, mas se precisar de ajuda, me avisa. Tenho uns contatos, gente que pode dar uma mão se a situação apertar. Sério, sério. Ele deu de ombros. A gente que é miúdo tem que se ajudar, né? Os ricos sempre acham que podem passar por cima da gente, mas às vezes a gente tem uns truques na manga. Pela primeira vez em dias, Larissa sentiu uma pontinha de esperança. Roberto, tem como você descobrir mais alguma coisa sobre o que está acontecendo na casa desse cliente? Caio Brandão,
Posso tentar. Ainda conheço gente que trabalha lá no condomínio. Por quê? Larissa respirou fundo. Porque acho que alguém está machucando aquelas crianças. E eu preciso provar. Roberto ficou sério. Se é isso mesmo, vou ajudar. Mas você precisa ter cuidado. Tá ouvindo? Gente com dinheiro e poder não gosta quando a gente descobre as sujeiras deles. Eu sei. Naquela noite, Larissa voltou para o apartamento e ligou o notebook vagabundo que mal funcionava. Enfiou o pendrive de novo e passou horas assistindo aos vídeos, fazendo anotações, tentando entender o padrão. Helena entrava sempre de madrugada, entre 3 e 4 da manhã, quando Caio provavelmente estava dormindo e a babá também. Trocava as etiquetas das mamadeiras para criar confusão. Colocava gotas de alguma coisa que claramente causava desconforto nas bebês. Por quê? Para que elas continuassem chorando, para manter Caio dependente, para provar que ele era incapaz. E o que ela ganhava com isso tinha que ter alguma coisa maior. Dinheiro, provavelmente, sempre era dinheiro. Larissa pausou um dos vídeos e ampliou a imagem. Helena estava com uma pasta debaixo do braço. Não dava para ver o que tinha escrito, mas parecia oficial. Documentos, talvez, contratos. Larissa encostou na cadeira, exausta. A cabeça doía, o corpo doía. Mas ela não podia parar agora. Pegou o celular e olhou para os contatos. Tinha o número de Marcos, de algumas colegas de trabalho, da senhoria do prédio, mas não tinha o número de Caio. Claro que não tinha. Por que teria? Ele era cliente, ela era garçonete, mas precisava falar com ele, precisava mostrar as provas antes que Helena desse o próximo passo. E Larissa tinha certeza, absoluta, de que o próximo passo estava chegando. Olhou para o relógio, 00:15. Amanhã era sexta. Caio sempre aparecia nas sextas. Ia ter que esperar, mas enquanto isso, ia continuar juntando provas, porque quando chegasse a hora de confrontar Helena, Larissa precisava ter munição suficiente. E precisava estar preparada para a guerra. A sexta-feira amanheceu chuvosa, daquelas chuvas finas e insistentes que deixam São Paulo ainda mais cinza, mais pesada. Larissa acordou com o barulho de água batendo na janela do apartamento e com um aperto no peito que não tinha nada a ver com o tempo. Hoje ela ia falar com Caio. Ia mostrar as provas, não tinha mais escolha. Enfiou o pendrive no bolso da calça jeans e saiu para o trabalho mais cedo que o normal. O ônibus estava lotado, cheirando a gente molhada e cansaço. Ela ficou em pé o caminho todo, segurando na barra de ferro. O pendrive pesando no bolso como se fosse feito de chumbo. Chegou no Terraço Dourado às 2 da tarde. Seu turno só começava às 5, mas precisava estar lá. Precisava ter certeza de que pegaria Caio quando ele aparecesse. Marcos estranhou. Você tá bem? Parece que não dormiu. Tô bem. Larissa mentiu. Só vim adiantar umas coisas. Ele não pareceu convencido. Mas não insistiu. Larissa foi pro vestiário trocar de roupa e quando abriu o armário, encontrou um envelope branco sem identificação. O coração dela disparou com mãos trêmulas. Abriu, dentro, um bilhete em letra cursiva e elegante. Suas intenções não passam despercebidas. Seria uma pena se algo acontecesse com seu emprego. Ou com sua reputação. Mantenha distância. Não tinha assinatura, não precisava. Larissa amassou o bilhete e jogou no lixo, mas as mãos dela tremiam. Helena não estava só sabotando as crianças. Estava ameaçando quem se aproximasse demais. O turno começou devagar. Poucas mesas, clima pesado por causa da chuva. Larissa servia no piloto automático, os olhos sempre voltando para a entrada do restaurante. Caio tinha que vir, precisava vir. 7 da noite, nada. 8 da noite, nada. Às 9:15, quando Larissa já estava começando a perder a esperança, Roberto apareceu no salão e fez um sinal discreto. Ela se aproximou. E o cliente chegou. Mas tem uma coisa. O quê? Ele não está com as crianças, está sozinho e pediu para falar com você. O estômago de Larissa deu um nó. Comigo. Tá no mezanino, disse que é importante. Larissa subiu as escadas com o coração na garganta, empurrou a porta da sala privativa e encontrou Caio sentado sozinho.
Sem terno dessa vez, só uma camisa social azul com as mangas dobradas e calça jeans. Ele parecia exausto mais do que nunca. Larissa. Ele se levantou quando a viu. Obrigado por vir. Tudo bem com as meninas. Estão em casa, com a nova babá. Ele passou a mão pelo rosto. Eu precisava sair, respirar e precisava falar com você. Larissa fechou a porta atrás de si. Eu também preciso falar com você. Então, deixa eu ir primeiro. Caio respirou fundo. Helena acha que eu não deveria mais vir aqui. Diz que estou criando uma dependência emocional prejudicial, que as meninas precisam de estabilidade. Não de... Ele hesitou. Não de você. As palavras doeram mais do que Larissa esperava. E você concorda? Não sei. Ele sentou de novo, derrotado. Não sei de mais nada, Larissa. Só sei que quando estou aqui, quando você está perto delas, elas ficam bem. E quando não está... A voz dele falhou. Elas sofrem. Choram tanto que eu tenho medo que machuquem a garganta e eu não sei o que fazer. Larissa se aproximou e sentou na cadeira em frente. Caio, eu encontrei uma coisa e você precisa ver. Ela tirou o pendrive do bolso e colocou sobre a mesa. O que é isso? Imagens da babá eletrônica da sua casa. E outras coisas. Larissa olhou direto nos olhos dele. Caio, a Helena está sabotando as meninas. Ele ficou parado, processando as palavras. O quê? Ela entra no quarto de madrugada, troca as etiquetas das mamadeiras, coloca alguma coisa nelas que deixa as bebês com cólica ou sei lá o quê. Tá tudo gravado. Caio balançou a cabeça incrédulo. Isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Não sei, mas eu vi, Caio, com meus próprios olhos. Larissa empurrou o pendrive para ele. Olha você mesmo. Ele pegou o pendrive, mas não se mexeu. Só ficou olhando para ela, como se tentasse decidir se acreditava ou se ela tinha enlouquecido. Helena cuida de mim desde que Beatriz morreu. Ela me ajudou quando eu não conseguia nem sair da cama. Por que ela machucaria minhas filhas? Eu não sei o porquê, mas sei o que vi. Caio fechou os olhos, a chuva batia na janela, preenchendo o silêncio pesado. Eu preciso pensar, preciso. Ele se levantou, guardando o pendrive no bolso. Vou para casa, vou ver isso, e depois a gente conversa. Caio, obrigado, Larissa, sério, mas eu preciso ir. E ele saiu, deixando Larissa sozinha na sala vazia. Ela ficou ali por um tempo, sentindo o peso do que tinha acabado de fazer. Será que ele ia acreditar? Ou Helena ia convencê-lo de que Larissa era maluca, perigosa, uma ameaça? Desceu as escadas devagar, perdida nos próprios pensamentos. Roberto estava na entrada. E aí? Não sei, Larissa admitiu. Acho que fiz besteira. Ou fez a coisa certa. Roberto deu de ombros. Tempo vai dizer. Larissa terminou o turno no automático. Limpou suas mesas, trocou de roupa e ia sair quando Marcos a chamou. Larissa, esqueci de te avisar. Chegou uma encomenda para você hoje de tarde. Encomenda? Eu não pedi nada. Sei lá. Tá na copa? Um cara de uniforme deixou, confusa. Larissa foi até a copa, sobre a mesinha de fórmica velha. Uma caixa pequena de papelão. Não tinha remetente, só seu nome escrito à mão. Com um mau pressentimento, ela abriu, dentro, embrulhada em papel de seda, uma manta de tricô, velha, desbotada, mas ainda bonita. E no centro, bordadas com linha colorida, 3 florzinhas unidas por um mesmo caule. Larissa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquele bordado, ela conhecia aquele bordado. Com mãos trêmulas virou a manta presa no forro, meio escondida atrás de um ponto torto feito às pressas. Tinha alguma coisa. Ela puxou. Era um pedaço de papel dobrado. Não, era uma foto. Metade de uma foto. Larissa desdobrou e o mundo parou. A imagem mostrava uma mulher jovem, bonita, sorrindo para a câmera. Ela segurava 3 bebês minúsculos, recém-nascidos, enrolados em mantas. A foto estava rasgada ao meio. Dava para ver só a mulher e as bebês, mas faltava a outra metade, provavelmente onde tinha mais alguém, no verso.
uma data, 12 de janeiro, e embaixo, escrito à mão, uma canção. Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. A mesma canção que Larissa cantou, a mesma canção que ela aprendeu com a avó, a mesma canção que ela cantou naquele berçário, naquele turno horrível, para 3 bebês anônimas que lutavam para viver. As lágrimas vieram de repente, quentes, ardendo. Larissa caiu de joelhos no chão da copa, a foto tremendo nas mãos. Ela lembrava daquele dia, como esqueceria. Tinha sido logo depois da perda. Ela tinha se voluntariado na ala neonatal do hospital para tentar encontrar algum propósito, alguma coisa que preenchesse o vazio. Teve um turno de madrugada, caótico, onde chegaram trigêmeas prematuras, a mãe tinha morrido no parto, ninguém sabia se as bebês iam sobreviver. Larissa ficou com elas a noite inteira, segurou cada uma, cantou baixinho, colocou uma manta de tricô que tinha trazido de casa por cima delas e deixou um bilhete dentro da manta. Se precisarem de calma, cantem isto, com a letra da canção. Ela nunca soube o que tinha acontecido com aquelas bebês depois. Nunca perguntou. Doía demais pensar. Mas agora ela sabia. As trigêmeas de Caio, Sofia, Helena e Maitê, eram elas. Larissa tinha cuidado delas antes, tinha cantado para elas, tinha salvado elas. E o destino, cruel, generoso, impossível de entender, tinha trazido ela de volta. A respiração dela falhou, o choro veio solto, desesperado. Ela abraçou a manta contra o peito e deixou as lágrimas caírem. A porta da copa se abriu, Roberto entrou e parou ao ver a cena. Larissa! O que foi? Tá machucada? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele se ajoelhou ao lado dela, a mão no ombro dela. Respira, devagar, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Porque agora Larissa sabia a verdade, e a verdade mudava tudo. Larissa não voltou para o apartamento naquela noite. Ficou sentada num banco da praça, em frente ao restaurante, a manta dobrada no colo. A chuva já tinha parado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Tentava processar, tentava entender. As trigêmeas que ela tinha acalmado anos atrás, as mesmas que agora procuravam ela com os olhos. Não era coincidência, não podia ser. O celular vibrou no bolso, mensagem de um número desconhecido. Deixe isso para lá, você não sabe onde está se metendo. Larissa apagou a mensagem, mas o recado estava claro. Helena sabia que Larissa tinha descoberto alguma coisa e estava apertando o cerco. O resto do fim de semana passou num borrão ansioso. Larissa não teve notícias de Caio. Não sabia se ele tinha visto os vídeos, se tinha confrontado Helena, se tinha jogado o pendrive no lixo, achando que era tudo invenção. Na segunda-feira, voltou para o trabalho tentando manter a normalidade. Mas a normalidade tinha ido embora. Fazia tempo. Marcos a puxou de lado assim que ela chegou. Larissa, a DRA. Helena ligou de novo. Disse que vem aqui hoje à tarde para resolver uma questão delicada. Ele franziu a testa. Que questão? Não sei. Larissa mentiu, mas o estômago dela revirou. Às 3 da tarde, Helena chegou, não sozinha. Tinha 2 homens de terno com ela. Advogados, provavelmente. E Caio evitava o olhar de Larissa. Isso já dizia tudo. Helena atravessou o salão como quem é dona do lugar, salto alto clicando no piso de madeira, parou na frente de Larissa, que estava limpando uma mesa, e sorriu. Mas era o tipo de sorriso que não tinha nada de gentil. Larissa Moreira, sim, preciso que venha comigo. Temos uma situação a resolver. Marcos apareceu preocupado. O que está acontecendo? É um assunto particular. Helena disse, a voz educada, mas inflexível. Envolve um item de valor que desapareceu da residência do senhor Brandão. O sangue de Larissa gelou. Eu não peguei nada. Claro que não. Helena inclinou a cabeça, estudando Larissa como se fosse um inseto.
Por isso precisamos esclarecer essa confusão. Pode nos acompanhar ao mezanino. Com mais privacidade fica melhor para todos. Não era um pedido, era uma ordem. Larissa subiu as escadas, as pernas bambas. Helena, os dois advogados, Marcos e Caio, vieram atrás. A sala privativa de repente parecia muito pequena, muito abafada. Então, Helena colocou a pasta de couro sobre a mesa. Nos últimos dias, alguns itens pessoais das minhas, ela corrigiu. Das crianças do senhor Brandão desapareceram. Entre eles, um pano de boca com bordado especial, feito pela mãe delas. Tem valor sentimental inestimável. Eu não peguei, Larissa repetiu firme. É claro que esperávamos essa resposta. Helena olhou para Marcos. Senhor gerente, teria a gentileza de nos permitir verificar o armário da funcionária. Só para eliminar qualquer dúvida, Marcos hesitou, olhando para Larissa. Larissa, pode verificar, ela disse, erguendo o queixo. Não tenho nada a esconder. Desceram todos para o vestiário dos funcionários. Larissa abriu seu armário com mãos que tentavam não tremer. Dentro, seu casaco velho, a bolsa surrada, um par de tênis reserva, um caderno onde anotava coisas do trabalho. Helena se aproximou e, com movimentos delicados, começou a revistar. Tirou o casaco, a bolsa e então, de dentro do bolso interno do casaco, um bolso que Larissa nunca usava, Helena tirou algo, a metade da foto, aquela mesma metade que Larissa tinha encontrado na manta, a mulher sorrindo, as 3 bebês. A data no verso. O que é isso? Helena perguntou, a voz carregada de falsa surpresa. Larissa sentiu o chão fugir. Isso não é meu. Alguém colocou ali. Claro. Helena mostrou a foto para um dos advogados. Essa é metade de uma fotografia que pertencia à falecida esposa do senhor. Brandão foi tirada no dia do nascimento das trigêmeas. É a última foto dela viva. Caio fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Eu não peguei isso. Larissa insistiu, a voz começando a falhar. Eu juro, alguém plantou no meu armário. Engraçado. Helena cruzou os braços. Você diz que alguém plantou. Mas quem teria acesso ao vestiário dos funcionários além de você e seus colegas? Você, Larissa disse, e todas as cabeças viraram para ela. Você tem acesso. Te vi aqui antes. O rosto de Helena não mudou. Está me acusando de algo. Estou dizendo a verdade. Você plantou isso para me incriminar. Helena soltou uma risada curta, seca. E por que eu faria isso? Qual seria minha motivação? Larissa olhou para Caio desesperada. Caio, você viu os vídeos, viu o que ela faz com as meninas. Mas Caio não respondeu, só desviou o olhar, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Ele viu, Helena disse. Suave, e conversamos longamente sobre essas alegações. O senhor Brandão entende agora que você desenvolveu uma fixação emocional prejudicial nas crianças. É compreensível. Você trabalha num ambiente estressante, vê uma família rica, projeta suas próprias carências, mas roubar itens pessoais, plantar evidências falsas contra mim, isso passa dos limites. Eu não estou mentindo. A voz de Larissa saiu alta demais, desesperada demais. Marcos colocou a mão no ombro dela. Larissa, calma. Não vou ficar calma. As lágrimas começaram a cair. Ela está manipulando tudo. Ela está machucando aquelas crianças e fazendo parecer que sou eu. Um dos advogados falou pela primeira vez. Senhorita Moreira, sugiro que se acalme antes que isso piore. Piore? Larissa deu uma risada amarga, molhada de lágrima. Como pode piorar? Vocês já decidiram que sou culpada. Helena suspirou, como se estivesse lidando com uma criança difícil. Senhor gerente, lamento profundamente, mas vou precisar pedir o afastamento imediato desta funcionária e, dependendo da avaliação do senhor Brandão, podemos precisar tomar medidas legais. Marcos olhou para Larissa, genuinamente aflito. Larissa, eu não sei o que dizer. Diga que acredita em mim, ela implorou.
Por favor, mas Marcos era gerente, tinha patrões, tinha regras. Vou precisar te afastar, enquanto isso se resolve. Me desculpa, foi como levar um tiro. Larissa olhou para Caio uma última vez. Você sabe que não fui eu, no fundo, você sabe. Mas Caio não disse nada, só ficou ali, de pé, os ombros curvados pelo peso de tudo. Helena fez um gesto para um dos seguranças do restaurante. Por favor, acompanhe a senhorita até a saída. Eu sei o caminho. Larissa disse, a voz quebrada. Pegou sua bolsa, atravessou o vestiário, o corredor, o salão. Todo mundo olhava. As outras garçonetes, os clientes, os cozinheiros espiando pela porta da cozinha. Humilhação pública completa, devastadora. Larissa empurrou a porta de vidro e saiu para a rua. A tarde estava clara agora, o sol saindo entre as nuvens. E isso parecia errado. Devia estar escuro, devia estar chovendo. Caminhou sem rumo por alguns quarteirões até que as pernas falharam. Sentou na calçada, encostada num muro pichado, e desabou. Chorou como não chorava desde aquele dia no hospital. Chorou pela injustiça, pela dor, pela sensação de estar completamente sozinha no mundo. As pessoas passavam por ela. Alguns olhavam com pena, outros desviavam. Mas ninguém parava. O celular tocou. Larissa a atendeu sem olhar. Alô? Larissa. Era Roberto. Que merda foi aquela? Me ferraram, Roberto, me ferraram bem ferrado. Eu sei, estava na porta quando você saiu. Ele hesitou. Olha, não desiste ainda. Tá, ainda tem gente do seu lado. Tem, eu pelo menos. E talvez mais gente do que você imagina. Larissa limpou o rosto com as costas da mão. Obrigada, mas acho que acabou. Ainda não acabou, acredita em mim. Ele desligou. Larissa ficou ali sentada até o sol começar a se pôr. Então levantou, guardou o celular e começou a caminhar de volta para casa, no bolso do casaco. Aquele mesmo casaco onde plantaram a foto. Seus dedos encontraram algo. A caixa de fósforos velha. Abriu devagar, o bilhete ainda estava lá, amarelado e amassado. Quando não houver ninguém, eu fico. Mas agora não havia mais ninguém, nem ela mesma. Caio não conseguiu dormir. Já eram 4 da manhã e ele continuava acordado, deitado no escuro do quarto, olhando para o teto como se as respostas estivessem escritas ali. Ao lado, na mesinha de cabeceira, o pendrive que Larissa tinha dado. Ele não tinha assistido aos vídeos, não ainda. Helena disse que não precisava, disse que eram montagens, truques baratos, de alguém desesperado tentando causar problemas. E fez sentido, na hora. Larissa era uma garçonete que ele mal conhecia. Helena era sua advogada, amiga da família, a pessoa que segurou a mão dele quando o mundo desmoronou. Claro que ele ia acreditar em Helena. Mas então, por que não conseguia parar de pensar no rosto de Larissa quando foi escoltada para fora do restaurante, nos olhos dela, vermelhos, molhados, mas ainda firmes, quando disse: "Você sabe que não fui eu, no fundo, você sabe." E ele sabia. Caio se levantou, cansado de fingir que ia dormir, vestiu o roupão e foi até o quarto das trigêmeas. A porta estava entreaberta, como sempre. Entrou devagar, tentando não fazer barulho. As 3 estavam acordadas. Claro que estavam. Ultimamente era sempre assim. Dormiam pouco, acordavam chorando, passavam horas inquietas no berço. A pediatra dizia que era normal, Helena dizia que era fase, mas nada melhorava. Caio se aproximou do berço triplo. Sofia olhou para ele com aqueles olhos enormes e curiosos. Helena, a bebê, não a advogada, bocejou. Maitê, a menor, estava agitada, se mexendo, os bracinhos pequenos procurando alguma coisa no ar. "Oi, meninas," Caio sussurrou. "Papai está aqui." Sofia virou o rosto. Helena fechou os olhos. Maitê continuou inquieta, quase chorando. Caio sentiu o coração apertar. Elas não queriam ele, nunca queriam, nunca. E ele não sabia o que fazer para mudar isso. Sentou no chão, encostado na parede, e ficou observando as filhas. Eram tão pequenas, tão frágeis, e ele se sentia o homem mais inútil do mundo.
Foi então que lembrou da canção, aquela que Larissa tinha cantado. Dorme, dorme, meu amor. Caio não sabia cantar. Nunca soube. Beatriz era quem cantava, quem tinha voz bonita, quem sabia acalmar qualquer coisa com uma melodia, mas Beatriz não estava mais aqui. Então ele tentou baixinho, rouco, meio desafinado. Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. Maitê parou de se mexer. Caio continuou, a voz ganhando um pouco mais de confiança. Fecha os olhinhos assim, que eu tô aqui pertinho e não vou sair daqui, meu pequenino. Sofia virou a cabecinha de volta, olhando para ele. Helena abriu os olhos e as três ficaram quietas. Não dormindo, mas quietas, ouvindo. Como se estivessem procurando aquilo o tempo todo. Caio sentiu algo quebrar dentro do peito. Uma dor boa, uma dor que precisava doer. Ele cantou até o fim, improvisando versos que nem sabia de onde vinham. E quando terminou, as três continuaram olhando para ele, em silêncio. Vocês gostam dessa música, né? Ele sussurrou a voz embargada. Vocês lembram dela, mas como? Elas eram tão pequenas, recém-nascidas, quando Beatriz morreu. Como podiam lembrar de alguma coisa? A menos que... Caio se levantou de um pulo e saiu do quarto. Desceu correndo para a sala, acendeu a luz, pegou o notebook que estava sobre a mesa de centro, enfiou o pendrive na entrada USB com mãos trêmulas e assistir. Agora precisava saber. A pasta abriu, dezenas de arquivos de vídeo. Caio clicou no mais recente. A imagem granulada do quarto das trigêmeas apareceu, tudo escuro, só a luz fraca da babá eletrônica iluminando. O relógio no canto da tela marcava 03,47. E então, uma figura entrou no quadro. Helena! Caio sentiu o estômago revirar. Ela se aproximou do berço e pegou as 3 mamadeiras que estavam na mesinha ao lado, com movimentos precisos, eficientes. Trocou as etiquetas. Sofia virou Maitê, Helena virou Sofia. Depois pegou um vidrinho pequeno do bolso do Rob e colocou algumas gotas em cada mamadeira. Caio pausou o vídeo. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia segurar o mouse. Abriu outro arquivo. 2 dias antes, mesma cena. Helena entrando, trocando etiquetas, adicionando gotas. Mais uma semana atrás. Mesma coisa, Caio teve que levantar e ir até a janela para respirar. A vista de Alphaville tão bonita. Tão organizada, tão falsa do lado de fora. E dentro da casa, isso. Voltou para o notebook. Abriu mais vídeos, não eram só as mamadeiras. Num deles, Helena ajustava o termostato do ar-condicionado para temperatura muito baixa. Em outro, ela tirava o cobertor das bebês. Pequenas coisas, coisas que sozinhas não pareciam grande coisa. Mas juntas eram tortura. Caio sentiu a bile subir, correu para o banheiro e vomitou. Ficou ajoelhado no chão frio do banheiro por não sabe quanto tempo, tremendo, suando, tentando processar. Helena, a pessoa em quem ele mais confiava, a pessoa que ele deixou entrar na vida das filhas, estava machucando elas. De propósito, por quê? Caio se levantou, lavou o rosto, bebeu água direto da torneira. Precisava pensar, precisava entender. Voltou para a sala. Tinha mais arquivos no pendrive. Abriu uma pasta diferente. Outros. Dentro. Imagens de documentos. Caio clicou. Era um contrato dele com uma empresa de consultoria financeira ligada a... Helena. Leu o documento. O coração acelerando a cada linha. Cláusula 7. Em caso de incapacidade temporária ou permanente do contratante para gerir seus bens e responsabilidades, a parte consultora assume poderes de procuração total até resolução judicial. Cláusula 12. Considera-se incapacidade temporária a comprovação de 3 ou mais pareceres médicos atestando instabilidade emocional ou psicológica. Caio leu de novo. E de novo. Helena estava preparando o terreno para interditar ele, para tomar controle de tudo. Da empresa, do dinheiro, da guarda das meninas.
E para isso acontecer, ela precisava que ele parecesse incapaz. Precisava que as trigêmeas continuassem instáveis, chorando, sofrendo. Precisava que ele entrasse em colapso. E estava funcionando. Até Larissa aparecer, Caio encostou no sofá, o mundo girando. Larissa tinha razão sobre tudo. E ele não acreditou nela. Deixou que Helena a humilhasse, a destruísse, a jogasse para fora como lixo. Pegou o celular. Eram quase 5 da manhã, mas não importava. Discou o número de Roberto. O segurança tinha deixado o contato com ele uns dias atrás, dizendo qualquer coisa. Pode ligar, atendeu no terceiro toque. Alô, Roberto, aqui é Caio Brandão, desculpa a hora. Tudo bem, patrão, que foi? Eu preciso falar com a Larissa, urgente. Você tem o contato dela? Pausa. Tenho, mas ela tá mal, viu? Depois do que aconteceu. Eu sei. Caio fechou os olhos. E eu preciso consertar isso. Por favor. Roberto suspirou. Tá, vou mandar o número, mas não machuca ela de novo, ouviu? Essa moça já sofreu demais. Não vou, eu prometo. O número chegou por mensagem. Caio olhou para a tela do celular, o dedo pairando sobre o botão de ligar. Mas o que ia dizer? Desculpa, eu fui um idiota. Você estava certa e eu destruí sua vida. Não tinha palavras certas, só tinha a verdade. Apertou o botão, chamou. 1 vez, 2, 3, na quarta. Atenderam. Alô? A voz de Larissa estava rouca, cansada, quebrada. Larissa, sou eu, Caio. Silêncio do outro lado. Larissa, por favor, não desliga. Eu vi os vídeos, vi tudo. Você tinha razão. Sobre tudo. Agora você acredita? A voz dela não tinha raiva, só cansaço. Agora que eu perdi tudo, eu sei, e eu vou consertar, vou fazer ela pagar pelo que fez. Mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda. Larissa deu uma risada amarga. Caio, eu fui humilhada, demitida, acusada de roubo na frente de todo mundo. O que você quer que eu faça? Que volte, que me ajude a provar a verdade, que... A voz dele falhou. Que me perdoe. O silêncio durou tanto que Caio achou que ela tinha desligado. Mas então ela disse, as meninas estão bem? Não. Elas estão sofrendo e eu não consigo ajudar, só você consegue. Larissa respirou fundo do outro lado da linha. Eu vou, mas não é por você, é por elas. Eu sei. E depois que isso terminar, eu não quero nunca mais ver você na minha frente. As palavras doeram, mas Caio merecia cada uma. Combinado. Manda o endereço. Eu chego em 1 hora e desligou. Caio ficou parado, segurando o celular, o peso da própria covardia esmagando ele por dentro. Mas não havia tempo para autopiedade. Havia trabalho a fazer. Pegou o telefone de novo e começou a fazer ligações. Para a pediatra, para o segurança do condomínio, para o gerente do restaurante. Quando o sol nasceu, a armadilha estava montada. E Helena não fazia ideia do que estava por vir. Larissa chegou à mansão dos Brandão às 6h30 da manhã. O sol já estava nascendo, tingindo o céu de laranja e rosa. Cores bonitas demais para um dia que prometia ser tão pesado. O portão do condomínio se abriu antes mesmo dela apertar o interfone. Caio devia ter avisado a segurança. Ela atravessou as ruas largas e arborizadas, as casas enormes de cada lado, até chegar na casa dele, moderna, toda vidro e concreto, fria. Caio abriu a porta antes dela bater. Ele parecia péssimo, olheiras ainda mais fundas, barba por fazer, roupa amarrotada, mas os olhos dele estavam diferentes. Tinham fogo, determinação. Obrigado por vir. Larissa não respondeu. Só entrou. A casa era exatamente como ela imaginava. Grande, cara, vazia de vida. Parecia showroom de revista de arquitetura. Nada de bagunça, nada de calor. As trigêmeas deviam se sentir perdidas ali. Onde elas estão? No quarto, acabei de dar mamadeira. Caio fechou a porta. Larissa, não. Ela ergueu a mão, cortando. Não quero desculpas agora. Só me diz o que você planejou. Ele assentiu, aceitando. A pediatra tá vindo. Chega às 8. Roberto também.
E Marcos, do restaurante? Ele hesitou. Ele aceitou vir porque viu as imagens que você mostrou antes. Ficou chocado. E Helena? Chega às 9, como sempre, não sabe de nada? Larissa cruzou os braços. E qual é o plano? Confrontar ela, na frente de todo mundo, com todas as provas. Ela vai negar, vai ter explicação para tudo. Eu sei. Caio foi até a mesa da sala e pegou uma pasta. Mas eu tenho isso. Abriu dentro cópias impressas do contrato que Larissa tinha visto no pendrive, marcações em amarelo nas cláusulas mais comprometedoras, laudos médicos das trigêmeas, todos assinados pela mesma médica que, segundo uma pesquisa rápida de Caio, tinha sociedade profissional com Helena, e as imagens dos vídeos, frame por frame, mostrando Helena entrando no quarto, manipulando as mamadeiras. Isso é suficiente? Larissa perguntou. Tem que ser. O silêncio pesou entre eles. Caio olhou para ela e teve tanta dor naquele olhar que Larissa quase sentiu pena. Larissa, cadê as meninas? Ela cortou de novo. E quero ver elas. Caio a levou até o quarto infantil, porta branca, paredes em tom pastel, berço triplo no centro, tudo organizado, limpo, perfeito e completamente sem vida. As três estavam acordadas, olhando para o teto. Assim que Larissa entrou, as cabecinhas viraram, Sofia deu um gritinho, Helena, a bebê, esticou os bracinhos. Maitê começou a choramingar baixinho, procurando. Larissa se aproximou, o coração apertado, e pegou as três, uma no colo, outra no braço esquerdo, a terceira encaixada contra o peito, pesado, desajeitado, mas certo, e cantou: Dorme, dorme, meu amor, que a noite já chegou, e a lua vem do céu te dar seu beijo bom. As três se acalmaram instantaneamente. Encostaram as cabecinhas no corpo de Larissa, os olhinhos piscando devagar, e pela primeira vez em dias, talvez semanas, pareciam em paz. Caio assistiu da porta, e Larissa viu nos olhos dele o exato momento em que ele entendeu, realmente entendeu. Aquelas crianças lembravam dela, de alguma forma impossível. Elas lembravam e precisavam dela, às 8 em ponto. A pediatra chegou, Fernanda, uma mulher de uns 50 anos, séria, competente. Caio explicou a situação, mostrou os vídeos. O rosto dela foi ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, isso é... Ela olhou para as trigêmeas, agora dormindo tranquilas no carrinho perto de Larissa. E isso é abuso infantil deliberado. Pode atestar isso oficialmente? Caio perguntou. Posso e vou. Inclusive vou relatar ao Conselho Regional de Medicina a conduta da colega que assinou esses laudos falsos. Ela apontou para as impressões. Olha isso aqui. Cólicas severas, distúrbio do sono, possível refluxo, tudo mentira. Essas crianças estavam sendo envenenadas lentamente com suplemento inadequado. Roberto chegou logo depois, junto com Marcos. Os dois cumprimentaram Larissa com aquela solidariedade silenciosa de quem sabe que ela foi injustiçada. Tamo junto, moça, Roberto disse. Apertando o ombro dela, Marcos parecia envergonhado. Larissa, desculpa por não ter acreditado logo em você. Deixa para depois. Ela disse, sem raiva, só cansaço, às 9 horas. O interfone tocou. Helena. Caio atendeu, a voz firme. Pode subir. 2 minutos depois, ela entrou pela porta. Tailhor cinza impecável, salto alto, pasta de couro, cabelo preso. A imagem da eficiência, do controle. Mas quando viu todas aquelas pessoas na sala, Caio, Larissa, a pediatra, Roberto, Marcos, ela parou. O que é isso? Senta, Helena, Caio disse. Não vou sentar até você me explicar o que essa... Ela apontou para Larissa. Essa pessoa está fazendo aqui. Ela está aqui porque eu chamei. Helena deu uma risada curta, incrédula. Caio, nós já conversamos sobre isso. Essa moça é instável, perigosa. Ela roubou. Ela não roubou nada. Caio deu um passo à frente. Você plantou aquela foto no armário dela?
O rosto de Helena não mudou, mas algo nos olhos dela se contraiu. Isso é ridículo. É. Caio ligou a TV da sala. A imagem granulada do vestiário do restaurante apareceu. Helena entrando, abrindo o armário de Larissa, colocando a foto dentro. O silêncio na sala era absoluto. Helena olhou para a tela. Então, para Caio, isso é montagem. Não é. Ele mudou de vídeo. Agora era o quarto das trigêmeas. Helena entrando de madrugada, trocando mamadeiras, adicionando gotas. Os ombros dela ficaram tensos. Caio, tem mais. Outro vídeo, e outro, drá. Fernanda se levantou, mostrando os laudos. E eu tenho aqui os exames reais das crianças. Provam que os sintomas graves que sua colega diagnosticou nunca existiram. Mas provam também que as trigêmeas vinham sendo expostas a substâncias que causavam desconforto deliberado. Helena abriu a boca, mas nada saiu. Caio colocou a pasta com o contrato sobre a mesa. E tem isso. O contrato que você preparou para assumir controle total dos meus bens, caso eu fosse declarado incapaz. 3 pareceres médicos, certo? De médicos que trabalham com você. Eu estava tentando te proteger, Helena disse, a voz finalmente falhando. Você estava entrando em colapso. As meninas não paravam de chorar. Você só manteve elas sofrendo de propósito, Larissa disse, e todas as cabeças viraram para ela. Para que Caio continuasse quebrado, para que ele precisasse de você, para que você pudesse assumir controle de tudo. Helena olhou para Larissa com ódio puro. E você? Quem é você nessa história? Uma garçonete intrometida que decidiu brincar de heroína? Larissa deu 2 passos à frente, firme. Eu sou a pessoa que cuidou dessas crianças quando elas nasceram, no berçário, quando a mãe delas morreu e ninguém sabia se elas iam sobreviver. Ela tirou da bolsa a caixa de fósforos velha e colocou sobre a mesa. Abriu. O bilhete amarelado estava lá. Quando não houver ninguém, eu fico. Eu escrevi isso e deixei com elas. Dentro da manta que você escondeu, Helena ficou pálida. Isso não prova nada. Prova sim. Caio pegou a outra metade da foto, aquela que Helena tinha guardado, colocou ao lado da metade que foi plantada no armário de Larissa. Encaixaram perfeitamente. Beatriz segurou essa foto até o fim. Foi a última coisa que ela viu. E você guardou para usar como arma. Helena recuou um passo. Caio, eu te ajudei. Quando você não conseguia nem levantar da cama, fui eu que segurei tudo. Você me manipulou. A voz dele saiu baixa. É perigosa. Usou minha dor, machucou minhas filhas, destruiu a vida de uma pessoa inocente. Tudo por dinheiro. Não foi só pelo dinheiro. Helena explodiu. Foi porque você é fraco. Sempre foi. Beatriz sabia disso. Eu sabia. Todo mundo sabe. Você não consegue cuidar dessas crianças sozinho. Você tá certa. Caio assentiu. Eu não consigo sozinho, mas com a ajuda certa consigo. E você nunca foi a ajuda certa. Helena olhou ao redor. Todas as pessoas na sala a observavam com repulsa. Vocês não entendem? Entendemos perfeitamente. Fernanda disse. E eu vou reportar tudo isso às autoridades competentes. Roberto deu um passo à frente. A polícia já foi chamada. Devem chegar em 10 minutos. O verniz de Helena rachou de vez. O rosto impecável se contorceu. Isso é armação. Vocês não têm, mas já não tinha mais o que dizer. As provas estavam ali, irrefutáveis, quando a sirene da polícia soou lá fora. Helena olhou para Caio uma última vez. Você vai se arrepender. Não, ele disse. Eu já me arrependi de muita coisa, mas isso não é uma delas. A polícia entrou na mansão com aquela eficiência profissional que vem de anos lidando com situações complicadas. 2 investigadores, uma mulher e um homem, ambos de meia idade, ternos escuros, expressões neutras. Helena tentou manter a compostura, endireitou os ombros, ajeitou o tailleur, forçou um sorriso educado. Oficiais. Acho que houve um mal-entendido. Sou advogada,
Helena Tavares, OAB. Sabemos quem é a senhora. A investigadora cortou, mostrando o distintivo. Delegada Carvalho, este é o investigador Mendes. Recebemos uma denúncia formal de abuso infantil, falsificação de documentos e apropriação indébita. O sorriso de Helena tremeu. Isso é absurdo. Eu cuido dessas crianças desde que nasceram. É justamente disso que estamos tratando, o investigador Mendes disse, abrindo uma pasta. Senhor Brandão, o senhor tem as evidências, Caio entregou tudo, o pendrive com os vídeos, as impressões do contrato fraudulento, os laudos médicos falsos, o relatório da DRIA, Fernanda comparando os sintomas relatados com o estado real das trigêmeas. A delegada assistiu a alguns trechos dos vídeos ali mesmo. No notebook que trouxeram, o rosto dela foi endurecendo a cada segundo. Dra Tavares, a senhora vai precisar nos acompanhar para prestar depoimento. Vocês não podem me prender, não sem ordem judicial. Helena retrucou, a voz ainda firme, mas começando a rachar nas bordas. Não estamos prendendo. Por enquanto, a delegada fechou o notebook. Mas a senhora está sendo intimada a depor e recomendo fortemente que compareça voluntariamente, porque se precisarmos de mandado, a situação piora muito. Helena olhou ao redor, procurando apoio, mas só encontrou rostos fechados. Julgamento silencioso. Caio, você realmente vai fazer isso? Depois de tudo que eu fiz por você, você não fez nada por mim. A voz dele saiu firme, sem hesitação. Você fez tudo por você e machucou minhas filhas no processo. Helena deu uma risada amarga, os olhos brilhando. De raiva ou lágrimas, impossível dizer. Você é patético. Sempre foi. Beatriz sabia disso. Por que acha que ela passou a gravidez inteira me ligando, chorando, dizendo que tinha medo de te deixar sozinho com as crianças? Caio ficou branco. Isso não é verdade. É sim. Ela tinha medo. Medo de que você não fosse capaz. E olha só, ela abriu os braços num gesto teatral. Ela tinha razão. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Mas então Larissa falou, engraçado, porque a Beatriz deixou um bilhete com a foto. E nesse bilhete tem a canção que ela queria que as filhas ouvissem. Ela pegou a metade da foto, virou, mostrou a letra escrita à mão no verso, a mesma canção que eu cantei para elas quando nasceram, a mesma que acalma elas até hoje. Será que ela deixou isso porque achava o Caio incapaz? Ou porque sabia que, de algum jeito, alguém ia cuidar delas do jeito certo? Helena não respondeu. A delegada fez um gesto para o investigador. Vamos, eu quero um advogado. Helena disse, a voz finalmente quebrando. Tem direito, pode ligar da delegacia. Eles a escoltaram até a porta. Helena ia saindo quando parou. Olhou para trás uma última vez. Não para Caio, para Larissa. Você acha que venceu? Ela sussurrou. Você não passa de uma garçonete. Sempre vai ser. Larissa sustentou o olhar. Melhor ser uma garçonete honesta do que uma advogada criminosa. Helena saiu. A porta se fechou. E pela primeira vez em meses, a casa pareceu respirar. Caio desabou no sofá, as mãos tremendo, cobriu o rosto, os ombros curvados e começou a chorar. Não aquele choro contido de homem adulto tentando manter compostura, era o choro de quem segurou tempo demais. Fernanda colocou a mão no ombro dele. Você fez a coisa certa, eu deveria ter visto antes. Ele soluçou. Deveria ter protegido elas. Você protegeu, agora. Ela olhou para as trigêmeas, dormindo tranquilas no carrinho perto de Larissa. E veja, elas estão bem. Pela primeira vez, elas estão realmente bem. Era verdade. As três dormiam profundamente. Os rostinhos relaxados, a respiração calma, como se um peso tivesse saído de cima delas. Roberto e Marcos se despediram discretamente, deixando Caio, Larissa e a pediatra na sala. Didrá. Fernanda verificou as trigêmeas uma última vez, mediu temperatura, batimentos, examinou com aquela atenção cuidadosa de quem leva a profissão a sério.
Elas estão ótimas, só precisam de rotina saudável, alimentação adequada e... Ela olhou para Larissa. Amor, muito amor. Vão ter, Caio garantiu. A pediatra se despediu, prometendo voltar em 3 dias para novo exame. Ficaram só os dois, Caio e Larissa. E o silêncio pesado de tudo que precisava ser dito, Caio limpou o rosto com as costas da mão. Larissa, para. Não, deixa eu falar, por favor. Ele se levantou, foi até onde ela estava, mas manteve distância respeitosa. Eu fui covarde quando você precisou de mim. Quando te acusaram, eu não tive coragem de acreditar em você. Deixei que te humilhassem, destruí sua vida e não tem desculpa para isso. Larissa olhou para ele, os olhos cansados. Não tem mesmo. Eu sei. E não tô pedindo perdão porque não mereço. Mas tô te pedindo. A voz dele falhou. Tô te pedindo que fique. Não por mim, por elas. Larissa olhou para as trigêmeas. E o que você quer que eu seja, babá? Empregada? Não. Caio balançou a cabeça. Quero que você seja parte da família do jeito que quiser, no seu tempo, sem pressão. Família. Larissa repetiu a palavra como se testasse o peso dela. Você sabe que eu não sou a mãe delas. Né? Nunca vou substituir a Beatriz. Eu sei, e ninguém está pedindo isso. Caio respirou fundo. Mas você é importante para elas. Elas te reconhecem, confiam em você. E depois de tudo que passou, elas merecem ter alguém que realmente se importa. Larissa ficou em silêncio por um longo momento, então se ajoelhou na frente do carrinho e tocou levemente a testinha de Maitê. Eu cuidei delas quando nasceram, segurei elas quando ninguém mais podia, cantei essa canção porque era a única coisa que eu tinha para dar. Ela olhou para Caio, os olhos marejados. E daí eu perdi alguém, perdi muito. Achei que nunca ia conseguir cuidar de ninguém de novo, que não merecia. Você merece, Caio disse. Firme, se alguém nesse mundo merece, é você. Não é sobre merecer. Larissa limpou as lágrimas. É sobre não deixar que o medo vença. Ela pegou a manta velha que tinha trazido na bolsa, aquela com as 3 florzinhas bordadas, e colocou por cima das trigêmeas, cobrindo as 3 com cuidado. Quando não houver ninguém... Eu fico, ela sussurrou. Caio se ajoelhou ao lado dela. Obrigado, de verdade, não só por elas, por me mostrar que ainda dá para consertar as coisas, que ainda dá para ser melhor. Larissa olhou para ele e pela primeira vez desde que tudo começou, teve algo parecido com um sorriso nos lábios dela. Você vai ter que aprender a trocar fralda direito. Ele riu, um som meio engasgado, mas verdadeiro. Vou aprender e a fazer mamadeira e dar banho e cantar essa canção sem desafinar tanto. Vou tentar. Maitê se mexeu no sono e, sem abrir os olhos, agarrou o dedo de Larissa. Segurou firme, como se soubesse, como se lembrasse. E naquele momento, com o sol da manhã entrando pelas janelas enormes, a casa pareceu um pouco menos fria, um pouco mais parecida com o lar. Helena foi formalmente acusada 3 dias depois. Falsidade ideológica, exposição de vulnerável a perigo, apropriação indébita, falsificação de documento. A OAB suspendeu a licença dela. Os jornais locais noticiaram discretamente. Advogada acusada de fraude contra cliente. Larissa não voltou para o restaurante. Marcos ofereceu o emprego de volta, mas ela recusou gentilmente. Tinha outro trabalho agora, cuidar das trigêmeas. Não como babá, como Larissa, simplesmente Larissa, a pessoa que ficava quando não havia mais ninguém. 6 meses depois, o sol de fim de tarde entrava pelas janelas da sala, tingindo tudo de dourado. A casa ainda era a mesma. Vidro, concreto, linhas modernas. Mas agora parecia diferente. Viva, tinha brinquedos espalhados pelo tapete da sala. Um móbile colorido pendurado perto do sofá. Desenhos de criança grudados na geladeira com ímãs em forma de bichinho. E nas paredes, entre as obras de arte caras que Caio nunca ligou muito, agora tinha fotos de verdade, das trigêmeas sorrindo, de Larissa segurando as 3,
de Caio fazendo careta enquanto tentava trocar uma fralda, da família toda no parque. Família, a palavra ainda era estranha na boca de Larissa, mas estava começando a caber. Ela estava sentada no chão da sala, Sofia no colo tentando pegar um bloquinho de montar, Helena engatinhando em volta dela, Maitê apoiada nas pernas dela, já quase conseguindo ficar de pé sozinha. Aos 10 meses, as 3 estavam saudáveis, gordinhas, cheias de vida, não choravam mais como antes. Dormiam a noite inteira, sorriam fácil. Caio entrou na sala, vindo da cozinha, 2 xícaras de café na mão. Conseguiu botar elas para brincar sozinhas, milagre. Elas estão crescendo, Larissa disse pegando a xícara. Logo vão estar correndo por aí e a gente não vai dar conta. A gente, Caio sorriu. Gosto quando você fala assim. Larissa revirou os olhos, mas sorriu também. A relação entre eles tinha mudado nesses meses. Não era romance. Longe disso, Larissa deixou claro desde o começo que não estava ali para isso. E Caio respeitou, mas era parceria, confiança e talvez aos poucos algo parecido com amizade. Ele tinha aprendido a ser pai de verdade. Acordava de madrugada quando alguma das meninas chorava, trocava fraldas sem reclamar, cantava a canção, ainda meio desafinado, mas com amor. E mais importante, tinha aprendido a pedir ajuda quando precisava. Larissa continuava morando no apartamento pequeno da Zona Leste, mas passava os dias na casa. Chegava de manhã, saía à noite, às vezes ficava para jantar. Aos poucos, foi ocupando espaço, deixou uma escova de dente no banheiro, trouxe roupas confortáveis para ficar na gaveta, colocou suas canecas favoritas na cozinha, pequenas coisas que diziam, eu pertenço aqui também. Então, Caio disse, tomando um gole de café, você decidiu, Larissa sabia do que ele estava falando, a proposta que ele tinha feito semana passada, oficializar tudo, colocar ela como tutora legal das meninas também, não só ele, dividir a guarda, a responsabilidade, tudo. Ainda estou pensando, sem pressão, mas ele hesitou. Elas precisam de você, Larissa, e eu também. Eu sei. Ela olhou para as trigêmeas, o peito apertando daquele jeito bom. Só quero ter certeza que estou fazendo pelas razões certas. Não porque estou tentando substituir alguém que perdi, ou porque me sinto culpada, mas porque realmente quero. E você quer? Larissa olhou para Maitê, que tinha acabado de dar 2 passinhos sozinha antes de cair de bunda no tapete. Sofia aplaudiu. Helena deu uma gargalhada gostosa de bebê. Quero. Larissa admitiu, e foi a primeira vez que disse em voz alta. Quero muito, Caio sorriu, e o sorriso dele era leve. Genuíno. Então tá decidido. Calma, ainda preciso assinar uns papéis, não é? Uns 50. Ele riu. Burocracia. Larissa revirou os olhos de novo, mas estava sorrindo. Mais tarde, naquela tarde, Caio sugeriu que fossem jantar fora, algo simples, sem pressão. E Larissa sabia exatamente para onde queria ir. O terraço dourado. Chegaram às 7 da noite, as trigêmeas no carrinho triplo, que agora Caio conseguia empurrar sem parecer perdido. Larissa ao lado dele quando entraram, Marcos veio recebê-los pessoalmente. Olha só quem apareceu. Ele abriu os braços. A família toda abraçou Larissa com aquele carinho de quem sente falta. Como está o restaurante? Mais ou menos sem você, Marcos deu de ombros. Ninguém canta para as crianças chorando como você cantava. Você tem que parar de contratar garçonete que canta. Caio brincou. Só contratei uma, e ela foi roubada. Marcos piscou para Larissa, que riu. Eles subiram para o mezanino. Aquela mesma sala privativa onde tudo começou. A mesa estava preparada. Vela no centro, flores discretas. Marcos tinha caprichado. Achei que merecia uma noite especial. Obrigada, Marcos. Larissa disse, genuinamente tocada, durante o jantar. As trigêmeas ficaram quietas, olhando tudo ao redor com curiosidade. Sofia tentava pegar a vela. Caio desviava na última hora. Helena babava no paninho de boca. Maitê segurava o dedo de Larissa como sempre, aquele gesto pequeno que dizia tanta coisa.
Roberto apareceu no meio do jantar, ainda de uniforme. Ô, turma, vim dar um oi. Ele tinha virado amigo de verdade, visitava as meninas uma vez por semana, sempre trazendo algum presentinho bobo. Tinha sido testemunha no processo contra Helena, depondo sobre as gravações de segurança, e nunca cobrou nada por isso, só fez porque era certo. Como tão minhas afilhadas. Ele fez careta para Sofia, que gargalhou. Enormes, Caio disse, comendo tudo que vê pela frente. Igual o tio aqui. Roberto deu tapinha na barriga. Vocês viram a notícia da Helena? Larissa e Caio trocaram um olhar. Que notícia? Saiu a sentença, 4 anos, regime semiaberto, mais perda da licença profissional permanente e multa pesada. Larissa não sentiu prazer. Só um fechamento necessário. Helena tinha pagado pelo que fez, o sistema. Dessa vez funcionou. E as meninas... Roberto perguntou, como tão felizes? Larissa respondeu simples, finalmente felizes, depois do jantar, quando já estava escurecendo lá fora. Caio pagou a conta, deixou gorjeta generosa, e eles desceram, na porta. Larissa parou, tinha uma garçonete nova encostada na parede do lado de fora. Jovem, devia ter uns 20 anos, uniforme amarrotado, olhos cansados, segurava uma bandeja vazia, as mãos tremendo levemente. Larissa a reconheceu. Não o rosto, mas o cansaço, a solidão, aquela sensação de estar carregando o mundo sozinha. Tudo bem? Larissa perguntou. A garçonete se assustou. Endireitou a postura. Tudo só, cansada, primeiro dia, terceiro... Ela deu um sorriso fraco. Ainda estou apanhando. Larissa olhou para ela por um momento, então tirou um cartão do bolso. Tinha mandado fazer uns tempos atrás, com o telefone dela e uma frase simples. Quando não houver ninguém, eu fico. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, liga. A garçonete pegou o cartão, confusa. Sério, sério. Larissa apertou o ombro dela de leve. A gente que é miúdo precisa se ajudar, né? A garçonete olhou para o cartão, depois para Larissa, e os olhos dela brilharam. Ela assentiu, sem conseguir falar. Caio observou a cena em silêncio. Um sorriso no canto da boca. Foram embora caminhando devagar. As ruas de São Paulo iluminadas por postes e vitrines. O carrinho triplo rangia levemente. As trigêmeas já estavam cochilando, embaladas pelo movimento. Você vai fazer isso agora? Caio perguntou. Ajudar outras pessoas. Talvez, Larissa deu de ombros. Se der, quando der, você é incrível, sabia? Para com isso. Ela empurrou ele de leve com um ombro. É sério. Caio parou de andar, olhou para ela. Você pegou a pior situação possível. Perdeu o emprego, foi humilhada, destruída, e mesmo assim continuou. Não desistiu. Não deixou a raiva vencer, e agora está aqui querendo ajudar outras pessoas que estão passando sufoco. Larissa desviou o olhar, sem graça. Só tô fazendo o que acho certo. Exatamente. Ele voltou a andar. Por isso que as meninas têm sorte de ter você. Eles chegaram no carro. Uma SUV grande que Caio tinha comprado para caber o carrinho triplo e toda a tralha de bebê. Colocaram as meninas nas cadeirinhas. Maitê acordou por um segundo, olhou para Larissa e voltou a dormir, segurando o dedo dela. Na volta para casa, com as luzes da cidade passando pela janela, Larissa pensou em tudo que tinha acontecido. A dor, a perda, a injustiça, mas também a redenção, o recomeço, a família que ela nunca imaginou ter. Quando chegaram, Caio pegou Sofia, Larissa pegou Maitê e Helena, subiram juntos para casa. Entraram no silêncio acolhedor do lar, colocaram as três no berço, que agora tinha a manta velha com as florzinhas bordadas sempre por cima. Caio cantou baixinho, ainda desafinado, mas tentando. Larissa cantou junto, e as trigêmeas, pela milésima vez desde que tudo mudou, dormiram em paz. Na parede do quarto, agora tinha a foto completa da Beatriz, as duas metades juntas, emolduradas com carinho, e ao lado o papel amarelado com a canção escrita à mão. Larissa tocou levemente a moldura antes de sair.